Mix do Brasil. Programa de conteúdo livre. Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Caco! Oi! Você é uma pessoa bocuda? Você é um cara bocudo? Eu sou. Você é ariano, né? Sou ariano. Quando vê, já foi. Então, não pensa muito, né? Simplesmente é tipo... É uma descarga, né? Sai da cabeça e vai pra boca. Descarga no bom... Quer dizer, virou no mau sentido, Virou né? no mau sentido, que aí mas você é tipo fala isso? descarga, vai falar besteira. É tipo isso. Eu falei já várias vezes que eu sou um livro aberto, né? E muitas vezes eu tinha que... deveria ter controlado um pouco mais o que eu falo. Mas eu tô aprendendo, assim como todo ser humano aqui na Terra, É né? muito fogo, né? É muito fogo. É fogo. Ares é o quê? Fogo? Não, Ares, o meu é Ares com Ares, né? Então é fogo com fogo. É fogo com fogo. Meu Deus, uma É Fire in labareda. the Rubble. Não tem como, é o Fire in the Não. Rubble, total, Caco. cara. E aí você tem que ficar segurando pra não soltar coisas às vezes, né? Então, eu tô tentando comprar um filtro do que eu falo, mas eu ainda não achei. Se alguém tiver aí pra me mandar um link... Ô, Caco, ó, tem gente que procura filtro pra poder falar, né? E só chegar o que tem que ser de informação. E tem gente que precisa colocar pra fora tudo que sente. Tem gente que não Sim. consegue falar, Caco. É o equilíbrio das coisas, né? Mas quando você isso é perde o muito difícil, equilíbrio, é difícil, Gi. Agora eu quero saber dos nossos ouvintes. Eu também. Você aí controla o que fala ou não? Ai. Hoje deixa eu tenho mexer com as certeza que emoções. vai bombar de áudio, que vai ter um monte de gente contando aqui situações embaraçosas aos quais se colocou, porque não pensou antes de falar, né? Uma vez eu também falei uma coisa que depois eu me arrependi muito, mas saiu, Caco, do Foi tipo, Neida. do Ai, que Neida? vergonha, Foi uma foi aqui na descarga. Mix. Foi uma descarga. E foi aqui na Mix, eu vou contar. Eita. Mano, foi muito louco. Quero Foi com saber. convidado, eu fiquei mal pra caramba, mas simplesmente saiu, Caco. Eu vou contar já já. E a gente quer saber de vocês por quê. Não só responda a nossa pergunta, que é se você controla ou não o que fala. Se você controla, conta por quê. Se você não controla, conta também o que rolou. E o que deu também com o resultado disso, né, Caco? Às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Às vezes é necessário. Às vezes dá bom também, né? exatamente. Porque existem algumas coisas que precisam ser ditas, né? Exatamente. Então, tem hora pra tudo. Tem jeito certo pra falar? Tem. A gente consegue toda vez? Não. 11-981801000, manda mensagem, manda áudio, você controla ou não o que fala e por quê. E vem pro nosso YouTube. Tá bombando aqui, cara, as lives estão cada vez maiores, Gi. Tô amando, gostando, que a galera tá interagindo super aqui. Eu já bombou aqui de mensagem da galera falando se controla ou não controla o que fala. Mas vamos deixar pra depois, a gente vai falar de tudo isso depois. Mas segue a gente também nas redes sociais, eu sou a Giza, GISA.on, Giza.on. E eu sou @Caco Grandino no TikTok, no Instagram e no Twitter também. Segue E nós nós lá. somos o Mix Tudo na Mix. Mix Tudo. Because I'm happy. Começou o Mix Começou. Tudo. Ô, Caco, hoje a gente tá falando sobre controlar ou não as palavras, né? E a gente sabe que tem muita gente que não controla e nem faz questão de controlar, acaba machucando muita gente. Sim. Mas acaba revolucionando também. Sim, Essas pessoas, elas também. fazem o papel delas também, tem na sociedade. E tem a galera que não fala. E eu acredito muito no lance da mente que traz doença pro corpo. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de falar. Eu vou guardando, de repente eu fico com dor de garganta. É mesmo? Meu estômago começa a queimar. Você tá brincando? É muito louco isso. É tipo psicossomático. Psicossomático. Uma vez, uma pessoa gritou comigo no trabalho, eu saí da reunião, perdi a voz. Foi, tipo, nítido. Eu acredito muito nessas paradas, sabia? Oi, você Emocional. acabou de falar uma coisa que eu acho que tem uma ideia. Eu sinto necessidade de falar, sinto. E às vezes quando eu quero falar, desabafar alguma coisa, ou eu falo com a minha mãe, ou falo com a Lúnia, ou falo com algum amigo próximo, que aquilo me dá, porque verbalizar muitas vezes deixa a gente mais tranquilo. Então, assim, se você tem uma pessoa de confiança e você precisa falar sem filtro, vai lá, pega essa pessoa de confiança e fala sem filtro. Aí ela vai debater com você, vai te dar uma ideia. E quando você tiver que falar pra aquela pessoa que você realmente quer falar, mas você não pode, do jeito que você gostaria, você faz o quê? Você dá uma polida, né? Você apara uma arestra, você coloca num pacotinho. Porque, né, vai depender muito de como a pessoa recebe, mas dependendo de como você jogar nela, é tipo assim, você não jogou uma pelúcia nela, você jogou um pedaço de pedra nela. Meu, e quando a gente não consegue filtrar coisas simples, né? Eu falei agora mesmo aqui, na abertura do programa, que aqui na Mix, eu vivi um episódio que eu morri de vergonha. E eu tava aqui? Foi recente. Mentira! Mas só que não foi no ar. Ai, Diego, Caco, a audiência, escutem. A gente tava recebendo aqui artistas, e aí na hora que a gente desligou os microfones, uma pessoa falou assim, ô Gi, se você quiser colar, vamos lá, vamos colar lá com a gente e tal. Era um show. Sabe o que eu falei? Se eu não tiver nada pra fazer, eu vou. Ai, Caco, que ódio! Sabe o que eu queria dizer? Eu queria dizer assim, eu vou ver se eu não tiver
porque às vezes eu tenho algum compromisso, Saiu. né? Mano, mas saiu. Cara. E aí eu falei, mano, eu não vou nem arrumar, porque foi muito ruim. Imagina eu virar. Nossa. Você me chamando, ô Giz, eu vou lá no show da NX, aí eu falo assim, cara, se eu não tiver nada pra fazer, eu vou. Mas eu não falei nesse sentido que eu não é sei, interessante. mas você poderia ter piorado essa frase. Nossa, mano. Se eu não tiver nada melhor pra fazer, eu vou. Ai, Tem como piorar tudo, né? mano, eu fiquei morrendo de vergonha. Coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Outra coisa, trabalhar com ao vivo. Caco, fala sério. Como a gente erra, né? Então, mas esse negócio é o ping-pong, né? Porque a gente vai trocando aqui, o pensamento tem que ser rápido. Então o filtro tem que estar ligado o tempo inteiro, Nossa, entendeu? é muito filtro, gente, Porque vocês têm noção. Senão a gente vai receber uma mensagem do Vortex, vai falar o que está acontecendo. Não, o Marcelo Braga, nosso chefe, o Isso. Vika, nosso diretor, fala assim, reunião, amanhã. Eu não sei o que acontece, que às vezes vaza umas paradas aqui que eu falo, Gisele, não faz isso, o RH vai te chamar. Você pensa, se com filtro eu sou assim, imagina sem Caco, filtro. seria uma delícia. Mix Tudo. Sonzeira. Paulo Miklos, meu Deus. Inclusive, como diz Paulo Miklos, nunca é tarde demais pra você fazer o quê? Começar a ligar o seu filtro de vez em quando, né? Meu Deus, tem que ligar, gente. Tem que ligar, cara. Ó, quantas pessoas você já magoou hoje É. porque você não tem filtro? Não, peraí, quantas hoje? Peraí, que essa pessoa realmente precisa, não é nem de um filtro, precisa de uma terapia já. Exatamente, porque tem gente que sai magoando, viu? Pô, Principalmente no trabalho, já do conheci Caco. gente assim já. Tem gente que tá no ódio e aí vai só disseminando raiva através das palavras e aí machuca muitas pessoas. Filtro, né, gente? Então, aí tem pessoas que falam muita verdade e são confundidas com pessoas tóxicas, porque elas falam de forma que não agrada as outras. E assim, você não precisa agradar todo mundo, mas você também não precisa ofender e magoar todo mundo, né? Tem gente que fala assim, eu sou sincero, eu sou sincera, mas aí confunde sinceridade com arrogância, né? É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E tem que prestar atenção também, Gisa, em como isso vai impactar na outra pessoa. Como que a outra pessoa vai receber? Será que ela vai receber bem, mal? Então, assim, toma cuidado com as palavras, que elas às vezes ferem mais até do que um tapa. Exatamente. Eu acho assim, sabe, ô Caco, a gente tem, pra quem tem o dom da fala, a gente tem uma arma, né? Tem. Porque a gente pode ajudar ou a gente pode ferir muita gente. Muita gente. Inclusive, vamos usar o nosso dom da fala, o dom da comunicação e, claro, a Mix, né, que tá no Brasil todo, no mundo, pelo aplicativo, pelo site, pelas redes sociais, para trazer notícias direto de Porto Alegre com o nosso amigo, né, o André Machado, da Mix lá de Porto Alegre. Tudo bem, André? Como é que tá, Gisele? Tudo bem? Tudo bem, Caco? Fala, uma boa tarde para você. Sabe que eu estava ouvindo essa conversa e lembrando que nós gaúchos estamos vivendo um momento de muita sensibilidade. Imagino. Então tem muitas expressões que a gente tem evitado, né? Essa história do copo meio cheio. Teve uma charge que foi publicada na Folha e que não foi entendida pelos gaúchos e tal. Então é um momento muito delicado que a gente tem que ter efetivamente nessa comunicação com as pessoas mesmo. Cuidado com as palavras, né, André? Porque alguma coisa, assim, quando você está vivendo uma situação como a gente está vivendo, né? Com muita gente sem casa, desalagada, não dá para dizer, estou até aqui de determinada coisa, estou afogado em alguma coisa, porque a gente acaba ferindo alguma suscetibilidade, cara. Só um cuidado a mais pra gente nesse momento, mas com a gente aqui tá tudo certo. Viu? E a gente sempre fala, né, por exemplo, toda vez que acontece alguma coisa assim, né, a gente que tá na comunicação, a gente acaba falando, como eu falei agora, né, André? Oi, André, tudo bem? Não tá tudo bem, não né? Tá, agora. Mas a gente tá ansioso, ansiosos por notícias. Não, mas eu acho, esse tudo bem pra mim, o bom dia, o boa tarde, isso é uma esperança, isso é legal ter, a gente não pode deixar, esse eu gosto. Ótimo. E as notícias daí? Conta pra gente, André, como é que tá o cenário? Tem uma notícia aqui dentro da crise que a gente está vivendo, eu até acho boa, viu? O nível do Rio Guaíba em Porto Alegre para alagamento, ele é de 3 metros. E ele baixou, ele está em 4, né? Mas estava em 5,30. Nossa. Então a gente está caminhando, tem uma previsão aí que a gente vai até pelo menos a primeira semana de junho, ainda com Porto Alegre com áreas alagadas, mas é uma boa notícia. Tem muita gente ainda desabrigada, os bairros mais centrais, como a Cidade Baixa, que é o nosso bairro boêmio aqui, o centro histórico, o Menino Deus, as pessoas já voltaram para casa, uma quantidade impressionante de descartes já foram recolhidos pela prefeitura, e agora o desafio é voltar para casa, mas os bairros assim mais periféricos ainda, o bairro Maitá, que é onde fica a Arena do Grêmio, e o bairro Sarandina, zona norte da cidade, esses ainda estão muito alagados, e nós estamos usando bombas da Sabesp, que foram cedidas aqui para o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre, para tentar fazer diminuir o nível do rio por ali. E a gente está convivendo com outra coisa. Hoje de manhã estava bem frio,
Temperatura de 9, 10 graus por aqui. Nossa. Amanhã a gente tem uma previsão da temperatura ir a 30 e no sábado vai a 7 e a chuva volta na sexta-feira. Você tá zoando? Nossa. É de enlouquecer também. Que loucura, peraí, você tá falando que hoje tá dando temperaturas aí por volta de 9 graus, amanhã vai ter temperaturas de até 30 graus, depois cai de novo para 7 graus? Quando eu saí, Caco, hoje de manhã para fazer o Jornal da Mix, eu peguei 9 graus quando cheguei em Canoas, onde fica o nosso estúdio. A previsão para amanhã é que a temperatura chegue a 30 graus. Depois ela volta a cair e no sábado deve fazer 7 graus em Porto Alegre. Isso com chuva também, né? Então é uma situação bem complicada. Claro que eu falo muito de Porto Alegre, que é onde eu vivo, e é onde essa água parou. E ela está descendo aos pouquinhos de mansinho lá para Pelotas e Rio Grande, na Lagoa dos Patos, onde nesse momento se enfrenta alagamento. Em compensação, nos vales, acima de Porto Alegre, o momento é de limpeza e a quantidade de barro, de lama que estão sendo tiradas das ruas é impressionante. Cidade de Lajeado, de Estrela, não dá para dizer que tira de balde, né? Tira de caminhões, assim, e é uma lama que eu nunca vi numa quantidade parecida. André, e as pessoas estão retomando, então, para suas casas? Não é perigoso? Assim, lá na região de Lajeado, quem tem casa está retornando. Aqui em Porto Alegre, onde retornaram, que é na Cidade Baixa, Menino Deus, não. É uma região um pouco mais protegida, as casas de bomba ali voltaram a funcionar, e são prédios de apartamento normal. Então, agora, na periferia ainda não retornou. Em Canoas, aqui também, município vizinho, a água está baixando, mas ainda não retornou. E a gente enfrenta ainda dificuldade de deslocamento. A Prefeitura hoje abriu mais um corredor, né, para a gente poder se deslocar de Porto Alegre da região metropolitana, mas mesmo assim os acessos estão muito difíceis e Porto Alegre continua sem voos. A partir da próxima semana, a Latam e a Azul vão operar voos não para Porto Alegre, mas para a base aérea de Canoas. Que para você ter uma ideia, que para possa voltar a ter voo aqui para Porto Alegre, o ponto de embarque e desembarque vai ser num shopping. Então, do shopping vai de ônibus para a base aérea para poder entrar no avião. E outra questão importante é que tanto o Grêmio quanto o Inter devem demorar a voltar a mandar seus jogos em Porto Alegre, né? Nenhum dos times tem jogado. Na arena do Grêmio, inclusive, se diz que a grama só deve se recuperar no final do ano, então tem uma expectativa que o Grêmio não jogue na arena ao longo do ano. No Beira-Rio deve ser um pouco menos tempo, mas o fato é que o Inter já tem alguns jogos agendados pela Sul-Americana para São Paulo, vai jogar na Arena Barueri. Boa, boa. O André, então bora pedir ajuda. O Brasil ainda continua, né, unindo forças para ajudar o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todas essas famílias, né? Não só famílias, mas também animais, tanta gente sofrendo. E a gente queria que você falasse agora, né? Fizesse esse apelo pro Brasil todo, que a gente tá aqui com uma audiência gigantesca. E eu acho que a gente tem que usar os veículos de comunicação mais do que nunca para isso, né, Caco? Com certeza. A gente tem aí campanhas, viu, Caco, Gisele, que estão sendo promovidas pelo governo do estado. Eu tô sem o número do Pix aqui do governo do estado na mão, mas tem sido feito. No site da Prefeitura de Porto Alegre também tem ali como ajudar. E esse é o momento que a gente vai entrar agora de limpeza das casas, né? E o plano também para onde essas pessoas vão morar. Então esse é o nosso grande desafio. E eu quero dizer que é super bacana essa solidariedade que a gente está tendo no Brasil inteiro, porque tem ligado pra gente pessoal de Parintins, tem vindo ajuda do Nordeste, enfim, não tem estado brasileiro que não tenha ajudado o Rio Grande do Sul e a gente é muito grato disso. A gente que agradece a sua participação aqui, André, para falar de algo tão difícil, né? Mas que a gente precisa falar, a gente precisa pedir ajuda e vamos todos juntos unindo forças aí para tirar essa galera de tudo que elas estão vivendo, né, no Rio Grande do Sul. Conta com a gente, tá bom, André? Obrigado, viu, Gisele? Obrigado, Cássio. E vamos tomar cuidado com a linguagem, né? É, total. Cuidado com o que todo mundo fala, gente. Tá a palavra bom, tem um poder. Tchau, André. Um beijo, viu? Tamo junto, Obrigado, André. viu? Obrigado. Beijo pra todo mundo também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, todo mundo que tá aí na audiência. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix são 6h24. E aí, vamos trocar uma ideia? Mas calma, coloca um filtro. Coloca um filtro. Vem sem machucar, né? Vem sem dar canelada, Sem né? dar canelada. E tem gente que não fala, Tem relincha. gente que é um cavalo. Né? Que a pessoa vai falar com você se só escuta um...
Exatamente, mano. Calma aí, velho. Tem gente que dá coice o tempo todo. Mano, tá doido? Dormiu de calça jeans, cara? Exatamente, meu. Bota uma blusa de veludo aí antes de falar comigo, mano. Exatamente. Bem fofinho. O nosso tema de hoje, nosso assunto aqui pra gente bater papo nesse fim de tarde é justamente se você controla ou não o que fala. Conta pra gente no 11988101000. Manda áudio. Cuidado com o que você vai mandar, porque, né, a gente tá o quê? São Põe o 6h25 da tarde. Põe o filtro aí. Coisa que a gente não pode colocar no ar. E vem pra live, inclusive tá bombando a live aqui, ó. Nossa, cada dia maior. A Camila Lara mandou assim, ó, eu não controlo não, falo mesmo. Melhor do que guardar as coisas, mas sem ser desagradável. Eu concordo. Também. Arrasou muito. Na verdade, o que ela faz? Ela dá uma polida, né? O filtro também pode ser uma politriz ali, que você usa ali pra dar aquela, né, lustrada no negócio antes de você entregar pra pessoa. Ô, Caco, a nossa caixinha de pergunta que a gente fez no @mixtudonamix, teve uma ouvinte aqui que mandou o seguinte: até controlo, porém a cara entrega tudo. Isso acontece também. Também. É raro, mas acontece muito. É que nem diz a Lady Gaga, não dá pra fazer poker face a toda hora. Não dá. Né? Então, mas tem horas que a gente não consegue falar, mas a gente entrega, né? Entrega. Então, vamos treinar uma expressão de como não entregar o que você tá falando. Você não quer falar com a expressão? É essa expressão aqui, ó. Essa daí, mano, essa é muito... Tá pistola, né, cara? Pistola. Por isso que eu falo, gente, vem pra live pra vocês verem as expressões. O pessoal do TikTok também tá aqui, ó. Beijo pra todo mundo aqui. A Deia tá aqui ligadinha com a gente, né? A galera tá bom. Meu, cada dia mais as lives, tanto no TikTok quanto no YouTube. Aliás, já fica o recado pra galera que tá ouvindo a gente. Se estiver em casa aí, ó, abre o computador no celular, entra no nosso canal, no canal do YouTube, vai lá na Rádio Mix FM, já segue o canal e também participa aqui da nossa live comentando tudo. Tem no TikTok também, @Mix Tudo na Mix. E a gente tá no mundão, Giz. A gente tá dominando o pedaço inteiro. Olha, o Igor mandou aqui, ó. Se eu pudesse não ser tão sincero. Ai, galera, não tem como. Tem horas que, sei lá, quando a gente tá muito nervoso ou nervosa, a gente solta tudo, né? Ó, ele mandou aqui, ó, uns singelos relinchos, que eu acabei de dar uma relinchada. Ele relinchou, mas pode ser um sincero relincho, né? A pessoa que não pensa muito antes de falar, mas é meio grosseira, é aquele relincho sincero. Ela foi lá e jogou pra frente, entendeu? Vamos saber o que a galera tá dizendo aí no Brasil. Manda. Fala, Gi. E aí, Caco, tudo na paz? Salve, mano. Aqui de João Pessoa. Tamo junto. Eu costumo controlar tudo que eu falo, mas quando é um assunto que eu entendo, que é minha praia, aí, meu camarada, eu solto o verbo. É isso. Até porque tem momentos que você precisa se posicionar, né? Então, pra não gerar talvez aquela rixa, fico calado, escuto, mas se eu domino um assunto, eu desço a lenha. Valeu, tamo junto. Bons argumentos não machuca ninguém. Não machuca ninguém, mas depende de como você fala também, né? Olha que legal, a Sabrina mandou o seguinte aqui na live. Um dia eu encontrei uma pessoa que eu trabalhei e ela falou pra filha, lembra dela? Trabalhou com a mamãe. Aí eu olhei pra ela e falei, pior que foi. Pior que foi. Mais ou menos que você falou aqui, nossa, ó. Se eu não tiver nada pra fazer, eu vou. Eu vou. É triste. Tem expressões que a gente usa na hora relaxa. errada. Sempre que você achar que você mandou mal em alguma coisa que você falou, fica tranquila. Sempre vai ter alguém que vai falar uma coisa muito pior. E justificar não é pior? É muito pior. Falou? Esquece. Mano, finge que nada aconteceu. Abraça o bagulho e já era. Justificar é muito pior. É o Júlio César mandou também, não mandou, Caco? Eu só não controlo o que eu falo, mas quem merece ouvir a coisa certa tem que ouvir mesmo. Sou bem assim, como eu escuto o que eu tenho que ouvir se eu estiver errado, mas não ouço besteira não. Então é assim, ele fala o que ele tem que falar, mas se ele tem que escutar também uma coisa ali, uma verdade, ele escuta sem orgulho. Sabe tirar a capa do orgulho? É sobre manda pra isso. mim que eu aguento. Conta pra gente no 11988101000. Vem pra live também. Você controla o que você fala? Não, sim. E por quê? Queremos histórias, né, Caco? A gente quer saber. Mix Tudo. Mix são 6h33. Red Hot Chili Peppers, Other Side. E hoje a gente tá falando de palavras. Palavras que ferem. Palavras que ferem, porque assim como o Red Hot acabou de falar, que tudo tem um outro lado. Tudo tem um outro lado. Então, quando a gente tá falando... Other side. Other side, exatamente. Então, quando a gente tá nesse momento de falar alguma coisa pra alguém, sempre tem dois lados, né? Tem o lado que você pode passar uma informação, né? Algo que você quer falar de uma maneira... Vamos falar palatável, vamos ser chique. Nossa, que chique. Palatável, essa entendeu? daí foi essa, eu não conhecia, cara. Então, aqui é cultura também, chique, mano. Gente. É isso. Da pessoa conseguir ouvir com atenção, sem sentir aquilo como uma agressão e poder receber aquilo da melhor forma possível. Aí você tá fazendo o quê? Se comunicando e a outra pessoa tá recebendo o que você tá falando. Agora, tem o outro lado, como diz os nossos amigos do Red Hot,
que você vai, chega e já dá logo uma canelada. Você já nem pensa assim, você já vai dar a voadora do girar no cara. É óbvio que o cara não vai receber bem, vai ficar na defensiva. E aí você faz o quê? Ao invés de aproximar uma pessoa, você afasta ela. E tem que tomar muito cuidado, porque se você fere uma pessoa, você destrói uma relação, uma amizade, porque você não conseguiu só filtrar. Depois você vai lá, você pede desculpa, você pede, mas pega uma folha de papel, amassa, abre ela de novo. Ela não vai estar igual, né, Não cara? vai. Tomar cuidado na hora de falar com as pessoas, porque, como eu falei, a gente tem uma arma. A fala, a palavra, dependendo do que você faz, você destrói a vida de alguém ou você ajuda alguém, não é? Exatamente, tem que tomar muito cuidado. Vamos pro Brasil? Agora. Oi, Isa. Oi, Caco. Olá. Chayane de novo. Tô sempre na Rádio Mix. Eu sou TDAH, né? E é claro que quando eu falo sem falar pela impulsividade. E é isso aí, gente. Tá tudo bem. Abraço. Ser impossível, tudo bem, não pode machucar os outros. Então, mas tem gente que tem TDAH que não é que fala demais, é que fala de menos. Às vezes você precisa de uma resposta, a pessoa não presta atenção e não responde. Nossa, dá desespero, né? Eu tenho alguns amigos que têm esse problema. Não dá desespero? Dá, Dá ansiedade. Mas aí você tem que se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que a melhor forma de você não apontar o dedo e falar, e dar aquela enchida de saco na pessoa, você põe no lugar dela. Sabe o que eu faço com pessoas assim, infelizmente? O quê? E eu acho que muita gente faz. Sabe quando a pessoa vai contar alguma coisa e você fica completando a frase o tempo todo? Sabe, hoje eu tenho que te contar o quê? Contar que eu fui na onde? Você foi lá no sábado? A pessoa tá com pressa. Você começa a ter que complete a frase de um TDAH, porque aí a conversa vai. Boa noite, pessoal, tudo bom? O tema de hoje é bem complicado, porque eu não controlo muito o que eu falo, não. Por quê? Eu falo muito na lata. E às vezes eu tenho a coragem de que outras pessoas não têm. E até eu sou usado como referência. Mas esse lado é bem complicado, tenho que me conter muito. Porque às vezes eu falo coisa que eu não devia. Como já falaram, tem que cuidar para não colocar fora o réu primário. É bem difícil, eu falo dele. Uma coisa muito doida que ele falou, Caco, que às vezes por ele ter a fama de sempre estar lá falando demais, a galera fica falando pra ele ir falar. O que eu conheço de gente que já tombou, porque a galera fica ali esperando, vai lá, faz isso. Fica contando as coisas pra pessoa, só pra pessoa ir lá e comprar uma briga geral. Eu já vi muita gente tombando por isso. Então, tombando porque assim, a pessoa quer que você compre a briga, mas no fim você vai ser o saco de pancada. Porque depois, na hora que der ruim, foi a pessoa que falou. Não falei nada. Nem Não, imagino quem que disse tem uma que galera. eu disse? Ninguém viu. Ninguém viu, né? Mix Tudo. Mix soltando 20 para as 7, Ellie Goulding, Love Me Like You Do. E hoje a gente tá falando sobre o poder da palavra, mas no sentido, se você filtra o que você fala, ou se você não filtra e o que isso trouxe de resultado pra sua life, né? Então, a palavra pode ser um carinho, né, que você vai lá e faz na pessoa, ou ela pode ser um socão na boca. Meu Deus do céu. Diretão, assim, Exato. entendeu? Então você tem que prestar atenção de como que você vai passar a informação. É sempre bom pensar, não só pra falar, mas pra agir também. Exatamente. Né? Conta aí, vai no 11-98180. Você controla o que você fala? Se controla, fala aí uma história que deu bom. Se você não controla, queremos histórias também que deu ruim. A gente quer saber o que deu ruim, eu né? quero. Falar nisso, tem um monte de áudio, viu? A gente vai voltar com um show de áudio do Brasil. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Estamos de volta, faltando 15 para as 7. Isso quer dizer que a gente tem 15 minutos para falar muito, cara. Mano, pelo amor de Deus, Mix, a gente quer 2 horas. Alô, patrocinadores. Tem muita coisa pra ser A gente dita. fala só coisa da hora aqui, meu. A gente põe os 10 filtros, solto. né, cara, quando a gente vira aqui. Tem uma hora que a gente esquece o filtro em casa, né? Vamos combinar que sai. Sai, não tem como. E a gente quer saber de você. Manda aí no 11-981801000 se você controla o que fala, se você não controla, se deu muito ruim. Quem é você na hora de expor as suas emoções? Porque é isso, né? A fala nada mais é que é o filtrão. É uma opinião, Mano, né? eu sempre penso, se uma pessoa me xingou, se uma pessoa foi grossa comigo, se ela foi grossa verbalizando, imagina dentro dela o que ela pensa sobre mim. Mas aí ela tem que trabalhar isso dentro dela, né? Esse ódio todo aí vai virar outra coisa. Caco, porque se a pessoa ofende, não querendo ofender, imagina o que tá dentro do coração dela. Cara, isso é um trabalho que é, tipo, meio que espiritual também, tipo né? um transformador, né? Passa, mano, é muito louco. Tipo, cara, você chega com a pessoa já... Tipo, eu uso o olho de tigre o tempo inteiro, entendeu? Que bateu aqui e volta. É isso aí, gente, pelo amor de Deus. Mas a palavra tem força, eu acredito Palavra muito tem nisso. força. É isso aí. Bora de áudio. Fala, Caco, fala, Giza, boa noite. Antigamente eu falava sem pensar. Hoje eu penso pra falar. Boa. Eu vi que eu me desgastava mais tentando resolver
as coisas que eu causava do que segurar a onda. Então hoje eu mais escuto do que falo. Melhor coisa, cara. Pô, o que ele falou, acho que é uma frase que tem que estar na mente de todo mundo que não pensa muito antes de falar. Segura a onda. Segura essa onda, irmão. Deixa a maré baixar, entendeu? Que necessidade é essa de também dar a última palavra, né? De ter razão. Às vezes o silêncio... Mano, eu amo o silêncio. Então, eu tô aprendendo isso, sabia? Ah, eu amo. Eu tô estudando umas coisas diferentes aí. Ô, Caco, você quer endoidar alguém? Fica quieto. Silêncio. Você vai silêncio endoidar. Você vai construir um edifício na cabeça da pessoa. Porque ela vai ficar pensando zilhões de coisas que você falaria. E nenhuma das coisas que ela pensou, você falaria. E ela vai ficar pirando com tudo isso. Só que tem o seguinte, eu não deixo ninguém no vácuo. Não pode? Não pode. Então eu também não gosto de ficar no vácuo. Mais ou menos. Entendeu? Tem gente que merece. Tem gente que merece. Tem gente que merece. Depende de falar, merece. Boa noite, Giza, Caco. Eu sou Gil de BH. Eu sou meio sem noção. Eu até tento frear, mas acaba saindo sem querer. Eu falo algumas coisas muito sem noção. Por exemplo, tinha uma amiga que eu não via há muito tempo. Aí eu a encontrei, primeira coisa que eu falei, nossa, você ficou linda de grávida, com essa barriguinha de grávida. Ela falou, eu não tô grávida. Nossa! Ai, sem noção. E o mais recente, a gente estava no setor lá da empresa conversando sobre quem são os maus exemplos. Aí alguém perguntou, Wilson, quem é o maior mau exemplo para você? Eu falei o nome do meu chefe, ele estava atrás de mim. Eu só tô lá até hoje porque eu sou servidor público, mas mesmo assim ele me chamou para conversar depois e tal, e desceu a lenhada. É isso aí, abraços. Esse negócio de dar parabéns pra grávida, eu evito. Tem que evitar. Eu evito porque, assim, eu não sou, obstetra pra ter certeza que uma pessoa tá grávida. Às vezes não tá grávida, entendeu? E aí você vai e manda uma bola fora do estádio. Não é nem uma bola fora. É isso aí, tá? Tipo, não, eu só ganhei uns quilinhos mesmo. Aí a pessoa te olha e fala, pô, você podia ter guardado essa pra você, hein, meu? Tem coisa, mano, que não tem que verbalizar. Não. Deixa na mente. Salve, Rádio Mix. Salve. Oi. Sobre o tema de hoje aí, boa tarde, Giza. Boa tarde, Caco. meu amor. Boa tarde. Tem um provérbio bíblico que fala, seja tardio no falar e apressado no ouvir. Eu falo muito, mas só em palestra e quando tô fazendo meus vídeos no Instagram pra fazer as vendas, né? Mas hoje a gente tem que ter sabedoria no que fala, prestar muita atenção, ter mais empatia. E é sobre isso. Aqui é o Félix de Manaus, valeu. Ele falou uma coisa que me chama a atenção, que eu tava estudando esses dias sobre, enfim, uma linha de filosofia que eu tô gostando e tudo mais. É que o silêncio, ele é literalmente uma prece. Né, que umas horas a gente tem que acalmar não só a nossa boca, mas a nossa mente também. Sacou? Contemplar, assim, às vezes você tá na frente de outra pessoa, aí você fica meio sem graça de não ter assunto, a coisa fica meio sem conversa, né? E aí você puxa um papo pra falar alguma coisa que às vezes nem precisava ser dita. Nem precisava. E às vezes você só podia ter ficado quieto, a pessoa quieta também, você na sua cabeça, a pessoa na cabeça dela, e tá tudo bem, cara. Ninguém tá se ofendendo de não ter nenhum assunto pra trocar. Então umas horas o silêncio também é necessário. Ele é necessário, vale muito mais do que, nossa, o tempo tá ruim hoje, né? Nossa, essas coisas de elevador dá raiva, mano. Por isso todo mundo pega o celular na hora que entra no elevador. O celular é uma fuga, viu? É fuga. É uma fuga total. Vamos, tchau. Boa noite, gente. Cláudia de Diadema falando. Então, eu controlo muito o que eu vou dizer, porque trabalho com o público. E a gente precisa ter uma certa diplomacia, né? Especialmente quando você está na área da educação. Total. Então, eu controlo bastante o que eu vou dizer, especialmente no trabalho, e aí, por consequência, você acaba levando isso um pouco para a vida também, né? De escolher melhor as palavras e se colocar sem tentar criar atrito. Beijo. É sobre isso, sabe, Caco? Eu até aprendi isso. O que o outro fala de você é muito mais sobre como ele te vê do que como de fato você é. Então, se a gente se ofende, alguma coisa tá errada. Porque a pessoa, ela só transborda, ela só põe pra fora o que ela tá cheia. Então, se alguém te ofende, se alguém fala muito, silencia, fica quieto, porque a pessoa tá pirando sozinha, não é nada sobre você. É uma perspectiva dela sobre você, não é? Não quer dizer que é verdade. Exatamente. Agora, quando falam coisas positivas, eu costumo acreditar. Eu gosto, é tipo jogar biscoito.
Mix Tudo. Mix faltando 4:07, Mariah Carey pra fechar muito bem o programa de hoje, Caco. Ó, mas é o seguinte, a gente tava falando de filtro, agora você acabou de antecipar que vai ter uma convidada super especial lá no seu canal de YouTube. Talk show no seu amanhã, talk show. meu Brasil. E você não filtrou, porque você não quis falar. Então... Cara, você filtrou até demais, eu queria saber quem é, você não contou. O que acontece, galera? Eu tenho um talk show, e meu talk show é toda quarta-feira, 8 da noite. E toda quarta-feira eu recebo um artista, alguém da música, o Caco, eu vou te entrevistar lá ainda, por Caco. favor, né? E aí eu convido a galera, só que a minha convidada de amanhã, ela é ex-BBB. Ela brincou muito nos edredom. Ih, tem polêmica, tem fofoca. E é será, com que ela que eu vou falar. Será que ela vai filtrar na hora de falar? Então, é isso que eu quero saber amanhã, meu Brasil. Convidando todo mundo também pra me seguir lá, né? O Giza.on. O Giza.on. Esse é o meu arroba, né, Caco? Isso. E aí, como é que é como que a galera te acha lá no YouTube pra entrar e Entra na roda e... Giza. Entra na roda e... Giza. É muito fácil. É muito fácil. Nem parece a música da Isa. É isso. E o seu, Caco? Ó, o meu pra galera que quiser ver as coisas que eu posto aí, @Caco Grandino, tanto no Instagram, no TikTok, no Twitter. Então vem trocar uma ideia comigo também, manda mensagem. Tamo junto, só filtro que você fala, hein? Pelo amor de Deus, gente, cuidado com as palavras. Qualquer coisa não, com as palavras, cara. Olha, e o Caco, a gente faz um exercício danado pra gente não passar no RH, que vocês não têm ideia. Mas amanhã a gente tá de volta às 18 horas pela Rede Mix de Rádio, no YouTube, no Facebook, pra fazer muito barulho no seu fim de tarde, seu início de noite. Porque o Mix Tudo é o maior de todos, né? É isso, E olha que eu nem tô filtrando, tô falando que é o melhor mesmo. Mas é o melhor. É o melhor, é o melhor dos melhores, Mix Tudo, de volta amanhã às 6 da tarde.